Vamos lá, gente. Boa noite. Você que está aqui pela primeira vez, principalmente. Eu sou o pastor Jonatas. Sinta-se em casa. E para os da casa, muito bom ter vocês aqui com a gente hoje. Nós estamos fechando o mês de julho, né? A nossa série. Qual é o nome da série, gente? Descontrole está aqui, né? A última aparição do nosso boneco, da nossa casa, que imita aqui o nosso palco aqui da igreja. E essa série ela tem sido uma série muito importante para a gente como igreja. Uma série que trata muito mais do que qualquer coisa financeira, trata sobre coração, amém? Apesar, né, de muitas vezes falarmos sobre algo específico, né, é uma série que abrange o nosso senhorio, né? E eu quero só recapitular algumas coisas que foram construídas durante o mês de julho. E lembrando que se você perdeu qualquer coisa, qualquer ministração, qualquer mensagem, você pode ir no nosso YouTube, CNX Casa, e todas as nossas mensagens vão estar lá gravadas para você rever e mandar para pessoas que você acredita que precisam ouvir essa mensagem também. Na primeira parte dessa mensagem, dessa série, né, Descontrole, nós falamos sobre o inimigo de Deus. Quem lembra quem é o inimigo de Deus? Muito bom. Algumas pessoas entenderam que o diabo não é o inimigo de Deus, o diabo é o nosso inimigo, né? A palavra vai dizer o diabo, o vosso adversário, né? Ali estava falando com o ser humano, né? Não o inimigo de Deus. O inimigo de Deus é aquele que está dividindo o senhorio. A Bíblia vai dizer que há dois senhores, Deus e Mamon. É um espírito que opera pelas riquezas, não apenas pelo dinheiro, mas pelas riquezas, pelas posses, pelos bens materiais. E que nós precisamos tomar uma decisão, ou de nos colocarmos debaixo do senhorio de Deus, ou nos colocarmos debaixo do senhorio de Mamon. E eu já quero deixar claro que se você não se colocar no senhorio de Deus, automaticamente você já está debaixo do senhorio de Mamon, porque a Bíblia diz que não existe meio termo, não existe em cima do muro. Você precisa decidir servir a Deus ou entender que vai existir sempre alguém que está governando a sua vida. A gente não consegue se autogovernar. Desde o início foi assim que Deus criou, para sermos seres que adoram e que servem a Ele. Amém? Então, na parte 2 a gente entendeu sobre mordomia. E mordomia basicamente tem a ver com a nossa forma de administrar o que é do nosso Senhor. Quantos aqui são servos de Deus? Levanta a mão, quem é servo de Deus? Se você declarou que você é servo de Deus, significa que Ele é o Senhor da tua vida, amém? E se Ele é o Senhor, como qualquer rei, tudo pertence a Ele e nada é nosso. Esse é o conceito do senhorio. Tudo é do Senhor e nós apenas administramos aquilo que é colocado nas nossas mãos. Isso tem a ver com mordomia. E a palavra diz que se nós não formos dignos de confiança, de administrar os bens que não são nossos, que no caso é do nosso Senhor, quem nos dará as verdadeiras riquezas? De alguma maneira a Bíblia está dizendo que se a gente não consegue gerir as coisas dessa terra, né, dinheiro e entre outras coisas, que é do Senhor, como é que o Senhor vai nos dar aquilo que é nosso ou aquilo que são as verdadeiras riquezas que o nosso coração de fato está ansiando? Eu tenho certeza que dinheiro é muito bom para muitas coisas na vida, ele resolve sim, mas tem muitos vazios no nosso coração, sim ou não, gente? Tem muitos sonhos que a gente sabe que não é só, né, ter uma quantidade de dinheiro na nossa conta, não é sobre isso. Tem muitas curas que precisam ser realizadas, que a gente pode ter o melhor plano de saúde, o melhor médico, mas se não houver uma intervenção divina, se não houver uma bênção divina, um milagre de Deus, né, isso, apesar de ser bom por um lado, o plano ele não cobre, né, a sua saúde física. Então, a mordomia, ela também é muito interessante porque a palavra vai dizer que existe um tempo que vai se cumprir na Bíblia, que é chamado de eternidade, vamos falar assim, que é quando Jesus vem arrebatar o arrebatamento da igreja e começa ali uma nova dispensação. E que tudo aquilo que a gente fez aqui na terra vai nos posicionar nesse reino milenar, né? Quem não entende sobre isso, vai para o ensino, né? Afinal de contas, o ensino está aí para poder dar esses passos a mais do que é ensinado aqui no púlpito, tá? Lá vai falar sobre Apocalipse, sobre outras coisas. Então, basicamente, tudo aquilo que nós fazemos aqui na terra, de acordo com o que Deus nos chamou para fazer, isso vai gerar para nós uma recompensa no futuro. Quantos estão aguardando a recompensa no futuro? Não se esqueça que a recompensa não virá sobre aquilo que você fez. Você está aqui? A recompensa virá sobre aquilo que Deus te chamou para fazer. São duas coisas diferentes. Você pode fazer algo e Deus falar assim, eu não te pedi para fazer isso. E Deus ele quer que você seja fiel de acordo com aquilo que Ele te chamou para fazer. Então vamos mudar. Quem aqui está fazendo o que Deus pediu para fazer? As mãos diminuíram. Gente, não é pegadinha não. Quem está fazendo a vontade de Deus aqui na terra? Pronto.
Tem gente ainda que não levantou, então você precisa decidir fazer a vontade de Deus, porque é através de você fazer a vontade de Deus que você será recompensado tanto aqui na terra quanto no reino que há por vir. E a parte 3 da semana passada, soube que foi muito bom. Eu estava lá comemorando junto com a igreja de onde eu vim, de onde essa igreja aqui também nasceu, a Ramo da Videira, fez 49 anos. Domingo passado a gente celebrou, mas eu soube que aqui foi muito bom. A gente falou sobre o teste de fidelidade, né? O teste de fidelidade que tem o dízimo como uma das ferramentas que Deus utiliza para medir não o nosso bolso, mas o nosso coração. Coloca a mão no seu bolso aí. Eu aprendi com o pastor Gessival, ele não está aqui hoje, né? Estava lá na Pituba de manhã, que o órgão, ele chama assim, né? O órgão mais difícil de se converter não é o coração, é o bolso. Bate aí. É o bolso. O bolso é difícil de se converter, né? É uma área da nossa vida, essa parte financeira, tudo que mexe com dinheiro. Por isso que a palavra diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, porque é algo delicado para o ser humano, né? É algo que a gente tem dificuldade não só de falar já tem, né? Já tem um monte de polêmica só de falar sobre isso. Mas o dízimo, ele não fala sobre o bolso, ele fala sobre o coração, sobre como que você crê, o que você acredita, quais são as suas crenças. Por exemplo, um dos fundamentos da mordomia e do senhorio é você entender que nada é seu, tudo é do Senhor. Amém? Rapidinho, o pessoal do Beck aqui pede para diminuir um pouco, que está atrapalhando. Pois aqui. O fundamento que nada é nosso, tudo é de Deus. E o que é o dízimo? O dízimo é uma ferramenta que Deus utiliza assim, ó. Eu vou colocar tudo nas suas mãos e vocês vão ter que me provar todos os meses, quando algo chega nas suas mãos, se de fato eu sou o Senhor ou não. Quando eu devolvo ao Senhor 10% do que Ele coloca nas minhas mãos, isso é um teste. Diga comigo, um teste. Então, Deus não quer o seu dinheiro, Ele nem precisa do seu dinheiro. Afinal, foi Ele que te deu, sim ou não? A palavra diz que toda a prata e todo o ouro me pertencem, diz o Senhor. Lá no céu, irmão, não está em falta de nada. Você está comigo? O céu já tem tudo que precisa. Na verdade, o céu está dando para a terra, porque eles têm muito. O que Deus quer, na verdade, é saber de quem é o seu coração em primeiro lugar. Se o seu coração é do Senhor, significa que nada é seu, tudo é dele, e que você se desprende e entrega para o Senhor. E esse é o teste de fidelidade. Diga comigo, fidelidade. Então, se você é um dizimista, você está provando a Deus que você é fiel. É fiel a quem? A Ele em primeiro lugar, porque você está dizendo para Ele que tudo que você tem é dele, você está apenas devolvendo 10%, fica com 90%, para que Ele possa abençoar, multiplicar, e esses 90% rendam mais do que os 100%. Essa é a promessa de Deus, né? Trazer os dízimos na casa do tesouro, e eu vou abrir as janelas dos céus, com portas do céu, e vou derramar a vocês bênçãos sem medidas. E você também está demonstrando que você tem uma aliança com uma casa local, a igreja que você congrega. Porque lá em Ageu capítulo 3 diz que os dízimos, eles são usados para mantimento da casa do Senhor. Então, por que muitas vezes a igreja ela pode passar por algum tipo de dificuldade? Né? Porque muitas vezes os membros não estão sendo fiéis. Fiéis em quê? Nos dízimos, que é isso que Ageu estava dizendo, que o povo lá atrás, o povo da antiga aliança, estava desonrando a Deus e desonrando o tabernáculo, o templo antigo lá na antiga aliança. Não estavam trazendo os dízimos. Consequentemente, o templo estava sendo mal cuidado. E Deus, então, ele fala assim, olha, voltem a trazer, para quê? Para que essa aliança que foi quebrada seja restaurada e eu possa abençoar vocês. Então, o dízimo, ele sempre vai ser um teste da parte de Deus, e é isso que significa, nunca vai ser sobre dinheiro, apesar do dinheiro ser importante para que a igreja local, que Deus instituiu, ela tenha mantimento, manutenção, a gente consiga deixar essas portas abertas e conseguir pagar as contas aqui para poder, né, estar sempre acessível às pessoas. Então ele é usado para isso, mas diante de Deus não é sobre dinheiro, é sobre o nosso coração, e a gente está sempre sendo testado no nosso bolso, mas também no nosso coração em primeiro lugar. Amém? Agora a gente vai para a quarta parte e última parte. E por que essa parte fica para o final? Hoje a gente vai falar sobre o DNA da generosidade. Diga comigo, generosidade. E por que a generosidade fica no final? Porque se a gente não constrói tudo que a gente construiu, o primeiro passo é um passo onde a gente entende que Mamon ele está procurando servos de Deus também, então eu me submeto à servitude de Deus, eu me coloco, né, como um servo nas mãos de Deus, ele passa então a governar a minha vida. Em segundo lugar, porque Deus está governando a minha vida, ele como um bom rei, ele me dá tudo aquilo que eu preciso para exercer o seu
a sua embaixada aqui na terra. Então ele me provê, ele me dá dons, talento, ele me protege, ele me dá saúde, segurança, ele me dá tudo. Ele me dá sons, ele me dá dons, talentos, riqueza, tudo que eu preciso aqui na terra para cumprir a vontade dele, ele me dá. Por quê? Porque ele é o meu rei e eu sou o servo dele. Então eu sou suprido em todas as coisas. E é isso que a palavra diz, que nossas necessidades serão supridas por ele, de acordo com as riquezas deles e não com a nossa. E a gente dá um outro passo, entendendo então que Deus ele constantemente vai estar sondando o nosso coração, não só o nosso bolso. Como é que tem sido essa caminhada de Deus confiar os bens a nós? Nós estamos devolvendo a parte dele, nós estamos multiplicando, trabalhando a parte que ele confiou a nós, os dons, os talentos estão sendo multiplicados ou a gente está enterrando? E por fim, quando Deus vê que nós temos sido fiéis com tudo aquilo que ele tem colocado nas nossas mãos, nós passamos para o quarto nível, que é o nível final dessa história, que é o nível onde nós fazemos mais do que foi pedido ou mais do que foi esperado de nós. Você está comigo? Tem muitas pessoas que chegam assim, pastor, eu sou o dizimista dessa igreja, então eu tenho direito a voto. Primeiro que o reino de Deus não é democracia, é reino. Reino é diferente de democracia, sim ou não? O Brasil é uma democracia, mas o reino espiritual, o reino de Deus, é um reino onde só tem alguém que manda e o resto obedece. E não sou eu que mando, tá? É Deus que manda, e eu só estou aqui para dizer amém, sim, Senhor, que se cumpra a sua vontade. Então, o seu dízimo não te dá direito, né, de trazer aqui aquilo que você acha que deve ser feito ou não. A palavra diz que não é sobre isso. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente acha que fazer o básico, e sim, você ser um dizimista em uma igreja local é fazer o básico, é simplesmente você devolver o que nem é seu. Você só está devolvendo o que é de Deus. Agora, a gente não pode viver apenas de fazer o que é básico, a gente tem que ir além. Eu não sei quanto a você, mas eu não quero que minha vida ela seja aquela vida básica, sabe? Só de ter pão para comer, só de sobrevivência. Né? Eu quero ter sonhos realizados. Quantos aqui querem isso? Então, vamos dizer que no nível espiritual, nessa área, o dízimo ele é aquele feijão com arroz, é o básico. É o que é esperado de nós. É devolver aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. A gente não está fazendo nada demais. A gente não deveria nem se achar, porque a gente dizima. A gente simplesmente está sendo fiel à aliança que fizemos com Deus e com a igreja local. Entendemos que Deus nos colocou aqui para sermos bênção à igreja local e para ajudarmos a manter esse lugar. Você está comigo? Agora, quando a gente começa a fazer algo que Deus não pediu, e por livre e espontânea vontade, como a palavra diz, né? Quando alguém traz com alegria, não com tristeza, Deus ele começa a olhar para nós de uma maneira diferente. A gente já saiu do básico, a gente já começou a fazer aquilo que era esperado de nós. E agora a gente faz mais do que é esperado. E então entra o DNA da generosidade. Então, se a gente só faz o básico, a gente ainda não é generoso. É como se... Quem é casado aqui, levanta a mão, cadê os casais? Pronto. A Bíblia vai dizer que quem é casado, o cônjuge, o corpo de um é do outro. Você sabia disso? Por exemplo, a Bíblia vai dizer que o corpo da mulher é do homem. E o corpo do homem é da mulher. Se você não sabe, gente, vai ler a Bíblia, tá? Está tudo escrito aí. Não tem como abrir agora porque não é culto de casais. Mas é um conceito que a Bíblia define que quando a gente se casa, o corpo de um é do outro. Basicamente, esse é o conceito. Então, eu sou casado com a pastora Priscila. Se eu entrego o meu corpo para ela, eu estou fazendo algo a mais? Não, eu estou dando à minha esposa aquilo que é dela. Se ela entrega o corpo para mim, que sou o marido, ela está fazendo algo a mais? Não. Então, em uma aliança, existem coisas que são esperadas. Quando a gente cria uma aliança com alguém, com uma amizade, com um sócio, qualquer aliança, ela tem alguns termos que são o que foi acordado. É a aliança. A gente entende que isso aqui é o que foi acordado. Se alguém deixa de fazer aquilo que foi acordado, começa a ter problemas na aliança, sim ou não? Por exemplo, se o meu corpo é só da minha esposa e não de outras mulheres, e eu dou o meu corpo para outra mulher, eu começo a adulterar. Então, eu quebro uma aliança e isso gera um problema, sim ou não? Pronto. Então, a quebra de aliança muitas vezes acontece quando a gente não faz aquilo que é esperado que a gente faça. Ou seja, se eu, como marido, não dou o meu corpo para a minha esposa, eu dou para outra pessoa, eu não dou para a minha esposa, eu estou quebrando uma aliança. Então, isso é uma coisa. Agora, quando a gente, além de fazer o que é esperado, vamos supor que eu chego em casa, só um exemplo, tá, gente? Chego em casa com um buquê de rosas e uma caixa de chocolate. Cadê o amém das mulheres? Tá fraco, mulheres. Cadê quem está esperando aí um buquê de rosas, chocolate, bolsa, sapato, tudo que você... Eu não sei o que você quer, né? Então, pense em algo que você quer, tá bom? Eu falei aqui o que veio na mente. É algo que é esperado em parte, mas não é aquela coisa que é obrigado. Você está comigo?
não está lá na aliança de casamento que obrigasse você a chegar todo dia com um buquê de rosa e chocolate. Agora, eu tenho certeza que se o marido chegar em casa com um buquê e um chocolate, a mulher vai, ó. Porque fez mais do que é esperado. Pega esse conceito no reino espiritual. Pense agora a Deus, certo? Pense nesse assunto agora da generosidade. A gente devolvendo o dízimo e falar assim, ó, Deus, você só devolveu o que é meu, tipo. E aí, tem mais não? Tem mais nada não? É só isso. Só o básico. Quem quer receber de Deus só o básico? Ninguém. Todo mundo está orando por sonhos realizados. E normalmente um sonho que vem de Deus, sabe como é que eu sei quando um sonho vem de Deus? Quando o seu dinheiro não paga. Porque tudo que vem de Deus é muito grande. E tudo que vem de Deus, o nosso salário não paga. A gente precisa do milagre, da bênção, de provisão, para dizer assim, realmente, foi Deus. Se eu vivo que eu vivo esse sonho, foi Deus. Eu não era capaz. Isso é um sonho de Deus. Foi Deus que criou assim. Ele quer que a glória seja dele, que o seu sonho seja um testemunho da bondade e da fidelidade dele. Então, essa série Descontrole, ela é interessante porque a gente foi ensinado a vida inteira que descontrole é ruim. E, de certa parte, eu entendo. Mas, biblicamente, Davi, ele dançou na presença de Deus até perder as roupas. Porque ele se descontrolou na presença de Deus. Quem conhece essa história? Basicamente, eu já contei, a arca estava perdida, a arca da aliança, que representava a presença de Deus. Davi assume e a primeira coisa que ele diz, eu vou restaurar a presença de Deus no meio do povo. Olha o coração do homem. Os reis estavam lá, ninguém queria saber. Ele, não, essa presença aqui, ela tem que viver no meio do povo. O povo não pode viver sem a presença de Deus. Vai lá ele lutar as guerras lá para trazer a arca. Depois, a arca tem que ir para Jerusalém. Um processo. E aí, finalmente, depois de um parto, a arca chega em Jerusalém. Um processo. Davi, ele se alegra de tal forma que ele começa a dançar, ficou sem roupa. Bêbado no espírito. Não tomou nada não, tá, gente? Se você ler o contexto, basicamente, ele estava muito feliz, ele começou a dançar, glória a Deus, enfim, eu não sei como é que é, a Bíblia não diz como é que é, mas ele se descontrolou, e a palavra diz que a mulher dele, que era a filha de Saul, o ex-rei, olhou para ele e desprezou aquela atitude, e Deus viu o desprezo daquela mulher e fechou o ventre daquela mulher, nunca mais aquela mulher teve filhos. E por Davi, se você for ler todo o contexto lá, você vai ver Deus exaltando o descontrole de Davi diante da presença de Deus. Tem pessoas precisando perder o controle na presença de Deus. Tem pessoas precisando ser mais desequilibradas na presença de Deus, porque esse era o coração do rei, Davi. E foi isso que Deus falou assim, ó, Davi, você é o homem segundo o meu coração. Deus não é um coração, Deus não ama corações que fazem um básico. Deus ama alguém que é descontrolado na presença dele, que não poupa palavras, que não poupa elogios, que não poupa nada, porque aquele que não poupou o seu único filho, mas entregou. Irmão, quem aqui tem filho? Levanta a mão. Quem aqui entregaria o filho para alguém? Ninguém vai fazer isso. A gente vai dizer então que o que Deus fez é um descontrole. Deus se descontrolou a ponto de pegar o seu único filho, colocar na cruz e morrer por pessoas que não mereciam. As coisas mais impactantes que acontecem na nossa vida espiritual serão frutos de um descontrole debaixo de uma palavra, debaixo de uma direção, na presença de Deus. Você está aqui ou já foi? As coisas normais, o básico, acontecem. E a gente vai estudar agora uma passagem, lá na Bíblia narra a história de uma ação que foi feita, um descontrole, e eu vou te provar isso. Mas não passou batido na presença de Deus. João capítulo 12, verso 3 diz assim, João capítulo 12, de 3 a 8. Então Maria pegou um nardo, enfim, um vaso, né, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Entretanto, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, objetou, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. E ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão e, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. E Jesus então respondeu, deixa em paz. Ele guardou esse perfume para o dia da preparação do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre terão. Amém?
Aqui a gente vê, então, uma ação descontrolada. Por que descontrolada? Se você for estudar o valor desse perfume, que são 300 denários, equivale a 1 ano de trabalho naquela época. Não fale, você não precisa se expor, tá? Mas quanto você ganha em 1 ano? Quem fez declaração de imposto de renda sabe, né? Quem sonegou aí, misericórdia, Pai, em nome de Jesus agora. Eu repreendo. Quem fez teve que dizer, olha, eu ganho X por mês, multiplicou por 12, declaração anual, cadê os contadores aí de plantão? Ó? Pronto, não é isso aí? César aí, soma lá, multiplica, né, na verdade, o que você ganha, o rendimento ali no mês por 12, e no final vai ter a alíquota e tal, e você paga seu imposto. Então, aquela mulher, ela pegou o que ela ganhou em 1 ano inteiro, comprou um perfume, você está comigo? Imagine, pega isso, o seu salário, multiplica aí por 12. Alguns vão ser um perfume não muito caro, né? Dependendo do salário, outros um perfume um pouco mais caro, mas para você, a dor vai ser a mesma, que é basicamente trabalhar 1 ano inteiro, pegar um perfume, você está comigo? Comprar o perfume, depois, não é guardar o perfume e ficar 10 anos com o perfume, não. Pegar esse perfume e derramar nos pés de alguém, depois pegar o seu cabelo, enxugar o pé dessa pessoa com um perfume que custou 1 ano de trabalho. Se isso não é um descontrole, é o quê? Você está comigo ou não? Aquela ação, ela foi tão forte, que a palavra diz que aquele perfume ele começou a subir naquele ambiente e começou a dividir aquele ambiente. A metade do ambiente, vamos dizer assim, que ficou encantada com aquela ação, inspirada, e falou assim, rapaz, eu quero fazer o mesmo. Outra parte, que é o time de Judas, ele olhou para aquela perspectiva e falou assim, rapaz, que desperdício. Que é o que eu falo das pessoas que nunca falam nada que você faz quando é algo ruim. Por exemplo, quando você vai para o carnaval, quando você vai para as festas aí, bebe, fuma, e se droga, e prostitui, ninguém fala nada. Começa a ir para a igreja, 2 dias seguidos na igreja, que descontrole. Você precisa ter mais equilíbrio na vida. Cadê o equilíbrio quando estava 6 dias no carnaval? É hipocrisia. Entende que isso, a gente está falando de coisas espirituais, gente. Por cima disso que a gente está falando, a gente precisa ser sábio, porque eu conheço pessoas que estão pagando para um amigo ir para um bar ou para um show porque não tem dinheiro. Você conhece alguém assim? Alguém que estava ruim de dinheiro fala, não, pô, para você ir eu pago. Agora, cadê as pessoas que estão pagando para as pessoas irem para a igreja? Eu estava pensando sobre isso. Às vezes você já recebeu, ou você foi esse agente, de pagar para alguém numa balada, num show, enfim, com você, porque você queria que aquela pessoa tivesse presente. Aí se converte. Nunca mais ofertou para ninguém vir para a igreja. O que mudou? O bolso ou o coração? O coração. Porque lá investia para alguém estar nos lugares que você estava. E agora mudou por quê? Porque agora, irmão, quando você vem para o reino aqui das trevas, o diabo deixa você quieto. E aí você vai investindo lá, ó, no reino das trevas, levando as pessoas para cometer só atrocidade. Porque nesses lugares só vai acontecer a atrocidade. Adoração à idolatria, prostituição, bebedice, tudo que a Bíblia condena. Mas na igreja, que é onde você tem a possibilidade de mudar o seu coração, mudar a sua mentalidade, se converter, ser transformado, muitas vezes a gente tem resistência até de convidar, quanto mais de pagar. Então eu estou falando isso porque normalmente o descontrole ele está muito associado às coisas ruins. Mas às vezes a gente faz algo, na época que era não convertido, que poderíamos usar a mesma estratégia de bancar para que pessoas pudessem estar num lugar como esse. Imagine, você bancar alguém para fazer um ensino, você mandar um adolescente, mas eu nem conheço, não importa, você está patrocinando para alguém aprender mais, estar mais na presença de Deus. Você está comigo ou não? Aquela mulher então derrama aquele perfume e Judas olha assim, rapaz, que desperdício. E na verdade ali Judas estava mostrando o coração egoísta. E esse é o primeiro ponto. O egoísmo, ele é o oposto da generosidade. Diga comigo, egoísmo é o oposto da generosidade. Se alguém, presta atenção, se alguém vê alguém, ficou meio redundante, né? Quando uma pessoa vê outra fazendo uma atitude generosa e você, o seu coração, você fica assim, rapaz, que desperdício. Sabe o que isso está mostrando? Que, na verdade, o seu coração é egoísta. Porque se fosse para você, você não estaria achando ruim. Mas como foi para alguém, pastor, mas ali não merece. Tá? Na verdade, você vai ver que vai mudar a fonte da doação, mas se não for você, sempre no seu coração vai ter algo arranhando. Poxa, você não consegue se alegrar quando alguém abençoa outra pessoa. O coração egoísta ele tem essa característica. Se não for para você,
você nunca está satisfeito. Sempre acha que está ruim, tal, que ninguém te ama, ninguém te quer e tal, que a pessoa está mal intencionada, está querendo lá, está puxando o saco. Sempre vai ter alguma atitude. Por quê? Porque a oferta que é dada a alguém revela também o seu coração. Judas não tinha nada a ver com aquela história. Era para ficar calado. Mas tudo que é feito com descontrole na presença de Deus vai dividir o público. Se alguém faz algo aqui na igreja impactante, todo mundo ficar sabendo, uma parte vai dizer assim, ó, glória a Deus, e outra vai dizer, misericórdia, ai de mim. A mesma coisa eu falo, uma mesma palavra que é pregada, é a mesma semente. Uns vão dizer, pastor, que culto abençoado. Outros vão dizer, que pastor ruim, nunca mais eu volto para essa casa. É a mesma semente, é a mesma palavra. Por que para um foi a última Coca-Cola, a melhor coisa que ouviu, e para outro não presta? Que o que ouviu não serve para nada? Porque depende do solo do coração. Lembra da parábola da semeadura? 4 solos, a mesma semente. A mesma semente foi plantada em 4 solos. E o resultado foi diferente. O que mudou? A semente ou o solo? O solo. E quem é o solo? Eu e você. Ali, aquele perfume foi uma semente plantada nos pés de Jesus. Puf. O cheiro sobe e Judas fala assim, egoísmo começou a bater a porta. Eu vou dizer que é para os pobres, mas, na verdade, eu estava querendo esse perfume, era para mim. Eu queria esses 300 denários, eu já estava até fazendo planos. O egoísta é assim, nunca se alegra se algo não é feito para ele. E sempre se incomoda quando alguém recebe alguma coisa. Você está comigo ou já foi? Mas não tem ninguém aqui não, tá? Não tem nenhum egoísta aqui não. Todo mundo aqui é generoso. A generosidade ela sempre vai estar de um lado, que é quando você se alegra, né? Seja porque você fez, seja porque alguém fez. Eu não sei se você se alegra, mas quando passa esse vídeo aí do Amor em Movimento, por exemplo, teve muitas pessoas que, pelo menos, contribuíram com oração, outras contribuíram com algum valor financeiro, outros com uma cesta básica, outros foram lá servir. Não importa com o que você contribuiu, desde que você tenha feito o seu melhor, ninguém te pediu para fazer, isso não é uma obrigação sua e você fez. Isso mostra que você está exercendo a sua generosidade. O que não pode é você não fazer nada, aí você vê um vídeo desse, ainda critica. Cara, você não fez nada. A gente está tentando abençoar pessoas. Você não orou, não investiu, não serviu, nada, não fez nada. E ainda fica... Você está comigo ou não? Isso mostra, uma ação dessa vai mostrar o seu coração. Se você, de fato, tem vivido em generosidade, ou se você é uma pessoa egoísta precisando ser transformada, não no bolso, mas no coração. Jesus, irmão, ele é a generosidade extravagante de Deus. A segunda coisa que eu quero falar para vocês. Por que a gente precisa viver a generosidade? Porque tudo que a gente faz aqui na terra é um reflexo do que é feito no céu, assim na terra como no céu. O evangelho é uma resposta que eu dou àquilo que Deus fez por mim. Você está comigo? O que foi que moveu Maria a levar aquele vaso, aquele perfume que correspondeu 1 ano de salário e derramar aos pés de Jesus? Qual foi a motivação daquela mulher? Alguns aqui já sabem, eu já falei isso algumas vezes, outros estudam. Existe um contexto para aquela mulher levar aquele vaso. Aquela mulher, Maria, ela é irmã de Marta e Lázaro. Se você for ler a Bíblia, eles moravam em Betânia, Jesus tinha uma aliança com aquela família. E Lázaro, ele morre. Quantos lembram dessa passagem? A história que acaba lá com Jesus mandando rolar a pedra. Aí vem Aline Barros, né? Remove a minha pedra. Pronto, essa história aí. E ela termina, então, esse contexto dela trazer, termina com isso que você precisa pegar. Hoje de manhã eu falei na Pituba algo que tem a ver com que Deus trabalha comigo. O seu nível de entrega, você está comigo? Presta atenção, isso aqui é importante. O seu nível de entrega para qualquer coisa para Deus tem a ver com o seu nível de revelação daquilo que Ele já fez por você. Sempre vai ser proporcional. Vou repetir, de outras formas. A Bíblia diz que a quem foi muito perdoado, muito ama. E a quem foi pouco perdoado, pouco ama. Pergunta, quem aqui foi pouco perdoado? Existe pouco perdão da parte de Deus? Todos nós fomos 100% perdoados. A dívida foi quitada. Agora, o que esse versículo está querendo ensinar é um princípio. Tem pessoas que têm consciência do quanto foram perdoadas e, consequentemente, amam muito, servem muito, doam muito, se entregam muito. E tem outras pessoas que têm uma consciência menor. Elas ainda não têm uma revelação do que Jesus fez na sua vida.
Consequentemente, você dá menos, serve menos, ama menos, se empolga menos. Você está comigo? Pode ver, toda pessoa que entrega muito a sua vida para o evangelho, para o reino de Deus, são pessoas que têm muita revelação, muita consciência, muita gratidão de tudo que Deus fez. Eu posso ver Maria chegando, olha a situação. Jesus, o meu irmão morreu. Quem aqui já tem um membro da família íntima ali, irmão, pai, mãe que morreu? Levanta a mão, como eu. Pronto. Você sabe a dor que é um irmão, um pai, uma mãe, íntimo, intimidade. Imagine que alguém que você ama morre. E chega Jesus e ressuscita essa pessoa. Você acha que isso vai mudar a história da sua família, sim ou não? Foi isso que aconteceu na vida daquela mulher. Jesus ressuscitou a Lázaro. Ele restaurou a paz naquela família. Restaurou o que estava, aquela ferida que a morte traz. Então, ela estava extremamente alegre, extremamente feliz. Jesus nunca pediu para ela pagar por isso. Não é sobre isso, o milagre não tem preço. Ele é de graça, como qualquer coisa que vem da parte de Deus. É um dom, é dádiva de Deus, é bênção de Deus sobre a nossa vida. Fruto do nosso serviço, da nossa adoração. Mas aquela mulher, ela veio com aquele jarro e derruba assim, Jesus, não importa, não tem preço isso aqui, porque ressuscitar um morto não tem preço que pague. Se alguém morre na sua família e você esvaziar a sua conta bancária, isso vai ressuscitar alguém? Não, só Deus pode fazer isso. E aquela mulher estava dizendo assim, ó, não tem preço, mas eu quero de alguma maneira expressar. Jesus, eu preciso expressar minha gratidão diante do que você fez pela minha família. Eu sei que isso aqui não paga, e por isso que a palavra vai dizer mais profundamente o que era aquela oferta. Aquele perfume era uma unção. Jesus estava sendo ungido, está escrito. Eu acho que no verso 7, 8, quando diz assim, ó, Jesus respondeu, deixe-a em paz. Acha aí, coloca na tela. No João capítulo 12, verso 3, acho que 7, provavelmente, ou 8. Dá uma olhada aí. Diz assim, Jesus respondeu, deixe-a em paz. Ela guardou esse perfume para o dia da preparação do meu sepultamento. Achou não? Glória a Deus. Está na Bíblia, ela vai colocar aí, vai sair. Mas basicamente o que Jesus estava dizendo é que aquela honra que estava sendo feita estava apontando para o fato de que ela seria a única pessoa, está aí na tela, seria a única pessoa que ungiu a Jesus antes dele morrer. Deixa eu dizer o que isso significa. Aqui na Terra a gente tem um costume ruim. Sabe qual é o costume? A gente honra a pessoa depois que morre. A honra nunca vai para quem morreu, porque a pessoa não está aqui para receber. Não adianta você chegar no túmulo de alguém e dizer que você ama, que você respeita, que ela é tudo para você. Em vida, você fez o quê? Sabe o que aquela mulher estava dizendo? Jesus, eu peguei a revelação que você disse que um dia ia morrer. Então, antes de você morrer, eu experimentei o que é morte na minha família. Eu sei o que é dor da morte. Antes de você morrer, eu quero honrar você em vida. Eu quero ungir você, Jesus. Eu quero ser uma mulher de honra. Eu quero prostrar os seus pés, reconhecer que você é ungido de Deus, que você é o Messias de Deus. Foi a única pessoa que ungiu Jesus, que honrou Jesus nesse nível antes de morrer. E sabe o que Jesus fez? Mulher, deixa eu falar algo para você. Se você faz algo para mim nesse nível, eu vou retribuir para você no mesmo nível. Só que, quando a gente faz algo para Deus, eu já expliquei como é que a gente faz. Lembra da sua mão? A sua mão é a sua capacidade. O que você faz para Deus tem uma capacidade, que seria o tamanho da sua mão. Quando você recebe de Deus, você recebe de acordo com a capacidade dele, que seria a mão de Deus. Qual é o tamanho da mão de Deus? Eu dou algo com a minha capacidade. A minha capacidade é um vaso de 300 denários. Jesus fala assim para ela, mulher, agora eu vou te dar algo. Sabe o que ele deu? Por onde esse evangelho for pregado, o seu nome e a sua história serão contadas. Ninguém vai mais esquecer do que você fez. Deixa eu dizer para você, tem pessoas hoje que estão aí pagando o que for para alguém escrever um livro, uma autobiografia, ou alguma pessoa de sucesso, escreve aí o que eu fiz para ninguém esquecer. Pessoas pagariam o que for. E Jesus não colocou aquela mulher na história porque ela pagou 300 denários. Ele não pediu isso. Mas Jesus honrou aquela mulher. Por quê? Porque aquela mulher estava reconhecendo Jesus da maneira certa, fazendo um ato de generosidade. Você está comigo?
Romanos capítulo 8, verso 32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Jesus, ele sempre se identifica com ofertas generosas, com generosidade. Para mim não existe tema mais importante na Bíblia, e essa é a minha convicção, do que generosidade, porque generosidade, ele fala sobre quem é Deus. Se Deus não fosse generoso, Jesus não teria morrido na cruz. A morte de Jesus na cruz, o tema que está por trás, eu sei que é amor, mas para mim amor está dentro da generosidade. Porque quem ama sempre vai ser generoso. Sim ou não? A Bíblia diz, porque Deus amou de tal maneira, ele deu o seu único filho. Ele poderia dar outra coisa, mas ele deu o que era de mais valor. Jesus, ele começa um relacionamento conosco, sendo a oferta extravagante de Deus. Deus, ele faz uma aliança comigo e contigo, firmada no sangue do seu único filho. Ou seja, se Deus, ele entrega o melhor que ele tem no início do relacionamento, Deus está dizendo assim, ó, qualquer coisa que você me pedir no restante do relacionamento é menor do que eu já te dei. O que ele está garantindo? Tudo que você me pedir, está escrito. Pedi e dá-se-vos-á. Bater e a porta se abrirá. Buscais e encontrarei quando buscar de todo o coração. Por quê? Porque o que Jesus tinha de melhor, o que Deus tinha de melhor, ele já te deu, que é Jesus. Qualquer coisa que você pedir está abaixo de Jesus. Por isso que tudo é seu. Se você pedir com fé, crede e recebereis. Por quê? Porque não existe mais nada de mais alto valor que você pode pedir a Deus do que ele já te deu, que é Jesus. Jesus está dizendo assim, ó, eu já dei tudo que eu tenho, na verdade. O resto aqui é tão pequeno. Jesus poderia ser poupado, Deus pegar um trator lá no céu, tirar os paralelepípedos de ouro, falar assim, toma aqui, Satanás, todo o ouro do céu, toma. Mas Satanás não quer ouro. Satanás e Deus, eles querem vidas, eles querem sangue. Todas as alianças espirituais envolvem sangue, sim ou não? É só você olhar religiões que mexem com ofertas de sacrifício. Todas elas têm sangue envolvido. E sangue fala da vida. Dinheiro? Ouro? Você quer que eu te prove que algo é seu ou não? Imagine todos os bens que você possui, que você acha que é seu. Quando você morrer, o que é que vai com você? Só vai com você o que é seu. O que não vai com você, irmão, não é seu e só serve aqui para a terra, tá? Então fica a dica, usa aqui, porque lá no céu não vai. Dinheiro, por exemplo, é bom, sim, se for usado com sabedoria, mas ele só serve para aqui, tá? Lá no céu, os seus milhões ou as suas dívidas, seu carro, a sua casa, não vai, porque só vai lá para cima o que é seu. Se você muda a história de qualquer pessoa aqui na terra, isso gera um legado. O legado é seu eternamente, ninguém tira. O que você fez, uma oferta que você fez, uma pessoa que você amou, alguém que você abraçou, alguém que você serviu. É aquele famoso enterro que tem um monte de gente agradecendo. Poxa, fulano fez diferença na minha vida. Você conhece alguém assim? Todo esse legado, ele vai com você, irmão. As boas obras que a palavra diz é essa. Não vai as coisas aqui da terra. Então toma cuidado, porque quando Jesus é tirado, Deus está dando uma pista do céu, dizendo assim, olha, a oferta que mexe com o coração de Deus é a oferta do tipo Jesus, é a oferta do tudo, de você rasgar o coração e de você dar o melhor que você tem. Por isso, cuidado quando você entrega qualquer coisa para Deus. E deixa eu abrir um mega parêntese. Tudo que você entrega nessa igreja, ou em qualquer igreja local, você não está dando para pessoas. Pega isso aqui. O seu serviço, a sua oferta, a sua adoração, o que for, qualquer coisa que você faz, que você dá, você não está fazendo diretamente a ninguém. Você está dando primeiro para Deus. Agora, tudo que eu dou para Deus envolve pessoas. Se eu amo a Deus, gente, está na Bíblia. Quando foi que eu tive fome e me deram de comer? Deus está de boca aberta com fome? Não. Quando foi que eu tive frio e vocês me vestiram? Está escrito ou não? Jesus vai dizer, todas as vezes que você deu de comer a alguém
que tinha fome, você me deu comida. Todas as vezes que você vestiu alguém que não tinha roupa, você me deu roupa. Sim ou não, igreja? Significa que tudo que eu faço aqui na terra, eu estou fazendo, alcança pessoas. Mas quem está recebendo lá em cima é Deus. Pega isso aqui, eu vou te dar vários exemplos aqui, mas está chegando o bazar, ok? Olha o coração do bazar. Lembre-se que você está dando para Deus. Tem roupas na sua casa que já deveriam estar no lixo. Tem pessoas que pegam essa roupa, furada, rasgada, vou doar na igreja, para alguém que precisa. Quem precisa é o lixo, porque essa roupa não é digna nem do lixo. Entenda, se você está trazendo uma doação, eu estou dando para Deus. E se é para Deus, é o... Não traz nada furado. Gente, isso é a oferta da Páscoa. O princípio da Páscoa. É o cordeiro manco. Ficava 5 dias na casa do povo. Deus falava assim, olha se tem defeito. Porque não entrega algo que tem defeito. Algo que tem defeito desonra a Deus. Você está aqui ou não? Eu tenho feito muitas reuniões aqui com a minha equipe, porque ano passado foi bem desafiador essa questão do bazar. E eu não quero saber do bazar que acontece lá fora, em outros lugares, nada contra. A visão aqui tem um cunho social, sim, mas tem um cunho espiritual. A gente está sendo ensinado qual o tipo de oferta que agrada a Deus. Gente, a gente quer que você entregue um presente. Um presente é uma roupa, um calçado, que você poderia usar, que tá bom, tá novo. Você vai pegar, lavar, limpar e vai trazer um presente. E esse presente vai ser vendido. Esse valor, às vezes eu e você que vamos doar, vamos lá também comprar. E é assim que Deus está provando o nosso coração. Tudo que a gente faz precisa ser com excelência, porque nós estamos dando para Deus. E esse presente que você vai trazer, essa camisa, essa calça, esse sapato, essa bolsa, o que for, de qualidade, bom, tá novo, tá perfeito, pastor. Tem coisa que você nunca usou. E Deus vai dizer para você assim, você nunca usou porque estava guardado para doação. É isso que você vai doar. Porque quando Deus te dá algo, Ele sempre te dá algo perfeito. Perfeito, pega a visão. Quanto mais você entrega algo perfeito, mais Deus vai olhar o seu coração e vai dizer, está preparado para receber mais. Agora, fica entregando esmola. Fica dando aí Deus, fica dando migué. A gente sabe o que é migué, né? Porque eu acho que é mineiro lá. Fica dando barato, assim, fica, vou aqui, achando que é brincadeira. Deus está de olho, viu? Lembra que Jesus estava olhando quando aquela mulher jogou as 2 moedas? Jesus, opa, 2 moedas, mas Jesus sabia. Tudo que aquela mulher tinha está aqui. E teve os caras ricão lá, jogando 100 conto. O cara tem... Isso aí pro cara não faz diferença nenhuma. Porque Jesus está de olho, não no nosso bolso, mas no nosso coração. Eita. Para fechar, só uma igreja generosa pode transformar a sociedade. Quantos aqui querem transformar essa cidade? Deixa eu dizer para você. Quanto mais igrejas generosas se levantarem, uma cidade será transformada. A gente foi no Cantinho Feliz, como é? Do abrigo lá, da microcefalia, como é o nome? Abraço a microcefalia. É porque tem um cantinho, alguma coisa aqui também, né? É por aí. Gente, a gente poderia fazer muito mais. Quantas ONGs precisam de ajuda? Eu cheguei naquele lugar e comecei a olhar. Gente, meu coração assim, o que a gente está fazendo é tão pouco. Você está aqui ou já foi? Pô, mas tem gente na igreja que nem ora, pô. Nem orar. Não doa nada. Aí tem ali alguns carregando, meu pai falava carregar o piano, né? Gente, igreja não é sobre o esforço de poucos. É sobre todo mundo aqui se sacrificar, todo mundo fazer a sua parte. No dia que uma igreja deixa de ser poucas pessoas carregando tudo e todo mundo se esforçando, entregando tudo, você vai ver o que uma igreja aqui nessa cidade vai fazer. E eu espero que seja a CNX Casa, amém? 2 Coríntios capítulo 8, verso 1 a 5, a gente vai fechar com esse versículo. É uma inspiração, essa igreja da Macedônia, que seja uma inspiração para a gente. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, diga tribulação. A grande alegria, diga alegria. E a extrema pobreza, diga pobreza.
deles transformaram em rica generosidade. Tinha mais para ler, mas eu vou parar aqui só para fazer aqui algo. A equação da generosidade, eu gosto disso. Diz assim, ó, a igreja estava passando por tribulação, diga tribulação. Mas mesmo passando por tribulação, eles estavam com um comportamento, uma atitude. De que forma? Diga alegres. Isso significa que você pode estar passando por tribulação. Você não controla o que vem sobre a sua vida, é impossível. Agora, como que você vai agir diante da tribulação que você está passando? O salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tribulação, irmão. Andar no vale da sombra da morte? Pelo amor de Deus. Tribulação total. Mas ele diz assim, ó, eu posso andar, mas eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. É uma postura, é uma identidade. Eu sei que eu estou passando pelo que eu estou passando, mas Deus está comigo, Ele vai me tirar desse lugar. Era José do Egito no buraco, Ele vai me tirar daqui. Lança na prisão, vai me tirar da prisão. Mentem contra Ele, não é o meu lugar na prisão. O meu lugar é no trono. É alguém que tem uma convicção. Ou seja, tribulação mais alegria. Aí do outro lado diz, diga comigo, extrema pobreza. Para provar para você que uma igreja generosa não é uma igreja que tem milhões sobrando. Gente, isso não existe. Não é sobre estar sobrando, nunca será sobre sobra. É sobre o sacrifício do pouco que você tem. Tribulação, mais alegria, mais extrema pobreza. Qual é o final dessa equação? Igual a, lê aí, rica generosidade. A cabeça até, como que essa soma dá certo? Tribulação de um lado, extrema pobreza do outro, mas a pessoa está alegre, no final consegue ser generoso. Você está aqui ou não? Essa igreja é uma igreja que inspirou. A palavra continua dizendo assim, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam. Diga comigo, fidelidade. Quando você dá o que pode, fiel. Só que continua, e além do que podia, diga comigo, generosidade. Por isso que, pastor, eu já sou dizimista, estou na jornada, aí vem aqui o jovem que quer ir para o acampamento, é assim mesmo, irmão. Agora vem bazar, é assim mesmo. Eu vou doar e vou comprar, vai. Por quê? Porque você é generoso. Porque quando você age em generosidade, Deus vai retribuir tudo que você está fazendo. Gente, tudo que a gente faz é muito pouco diante do que Deus fez por nós. Essa é a essência, essa é a mentalidade. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Não somente fizeram o que nós esperávamos, tem alguém aqui? Mas se entregaram primeiramente a quem? Quando você entrega algo, você entrega a quem primeiro? E depois a nós. Fica de pé no seu lugar. Cada serviço que nós entregamos ao Senhor está impactando pessoas, CLX. E eu quero declarar e profetizar que nunca faltarão recursos nesse lugar. Nunca faltarão pessoas orando, servindo, ofertando, doando, se entregando. Pai, usa essa casa, usa a começar de mim, Pai, tudo que nós temos, nós colocamos à tua disposição, Pai. Usa-nos, Pai, como os teus servos, Pai. Envia-nos, Pai. Envia-nos aos quatro cantos dessa cidade, Pai. Envia-nos levando o espiritual, mas também o físico, Pai. Alimentando o estômago das pessoas com o pão, mas o espírito com a tua palavra, Pai. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós declaramos um novo tempo, uma nova estação para essa casa. Eu quero orar especificamente por esse evento do social no mês de outubro. Eu já vejo nesse estacionamento quantas pessoas serão alcançadas. Ei, igreja, não é sobre brinquedo, mas nós vamos bancar isso aí. A minha oferta, a sua oferta, vai bancar brinquedos infláveis, vai bancar pipoca, algodão doce, salgadinho, doce, tudo que você imaginar. Vai botar palco, gerador, tudo. Pastor, para que isso? Porque nós somos generosos. E essa é mais uma oportunidade de você exercer a sua generosidade. E deixa eu dizer para você, cada criança que comer aquele doce, aquele salgadinho, em cada brinquedo que ela pisar os pés, eu declaro e eu profetizo que aquilo é simplesmente um contato. A mão de Deus estará lá.
E a vida das crianças, das famílias, dos pais, das mães, dos responsáveis serão transformadas. Não creia, igreja, simplesmente que é algo natural que nós estamos fazendo. Não é sobre entretenimento. Isso é apenas uma estratégia. Nós estamos querendo dizer para a sociedade: nós estamos aqui para dar mais para vocês do que receber algo de vocês. Nós estamos aqui para dizer que Deus tem suprido. Deus é a nossa provisão. E Ele colocou a gente aqui para dizer que ama vocês. Que cada brinquedo, que cada salgado, que cada doce seja simplesmente um sinal do amor e do cuidado que Deus tem com essas crianças, com essas famílias. Obrigado, Pai, por vidas sendo alcançadas, vidas sendo salvas, libertas, restauração em casas, em famílias, Pai. Eu declaro esse lugar consagrado, entregue à Tua presença, Pai. Cada um que pisar, curas acontecendo, milagres acontecendo, sinais, prodígios, maravilhas, grandes testemunhos acontecendo nesse lugar. Em nome de Jesus, quem crê, aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Deixa eu falar algo para você. Isso tudo vai acontecer porque Deus vai prover. E Deus pode fazer isso sem mim e sem você. Sabia disso? Mas Deus, Ele quer me usar e te usar. Deus está em busca de patrocinadores. E eu quero orar que Deus vai prover tudo que a gente precisar. E se você tiver o coração, a palavra diz que a semente chega ao semeador. Se você quiser semear nessa obra, no final vai ter um QR Code. Nós temos aí as cotas. Escolhe uma cota. E eu tenho certeza que você vai fazer a sua parte. A partir de R$10 você já pode contribuir. Faz lá o que você puder. E no dia, você vai lá, você vai se alegrar, levar suas crianças, levar alguém, se não tem criança, arranca lá no seu bairro, no seu prédio, fala assim: vem as crianças tudo. Tem um lugar que a gente preparou para você, vem pai, vem mãe, vem todo mundo. Vamos se alegrar junto. E eu tenho certeza que cada um aqui fazendo a sua parte, nós vamos ter uma festa linda nesse dia, amém? Feche seus olhos, eu queria fazer a última oração. Talvez você chegou aqui nessa noite, fala: pastor, eu nunca fiz uma oração, eu nunca entreguei a minha vida a Jesus. Como é que faz isso? Por que eu preciso fazer isso, pastor? Enquanto você não entrega a sua vida a Jesus, Ele ainda não é o Senhor da sua vida. E tudo que eu falei ainda não se aplica a você. Para você ter a bênção de Deus, para você ter acesso a Deus, o único caminho, a verdade e a vida se chama Jesus Cristo. E você tem acesso a Deus se você recebe a Jesus Cristo como o seu Senhor e o seu Salvador. A Bíblia vai dizer lá em Romanos capítulo 10, verso 9, que se você crê em Jesus com o seu coração, confessar com a sua boca que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Eu já fiz isso, essa oração, muitos aqui já fizeram. E agora eu quero te dar a oportunidade, eu vou contar até 3. Quando eu disser 3, tudo que eu preciso é que você levante o mais alto que você puder a sua mão, e eu vou entender que você quer essa oração, e a gente vai estar orando com você e por você. Se você estava afastado, se desviou, e nessa noite você quer renovar a sua aliança, no 3, você também pode levantar a sua mão. Vocês estão prontos? Eu digo 1, Deus está aqui nesse lugar, CNX. Eu digo 2, Ele está de braços abertos para te receber. Eu digo 3, quem é você? Tem alguém aqui? Levanta a sua mão o mais alto que você puder. Eu vejo a tua mão. Quem mais? Quem mais? Levanta a sua mão o mais alto que você puder. Diz assim: ora por mim, pastor, eu quero entregar minha vida. Eu quero voltar para esse lugar. Tem mais alguém aqui? Não? Só Ele? Vamos orar juntos então. Diga: eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Diga: Pai, perdoa os meus pecados. Eu me arrependo. Diga: eu volto para a tua casa, o lugar de onde nunca mais eu vou sair. Em nome de Jesus. Amém. Você pode celebrar a vida do nosso irmão que recebeu a Jesus. Amém.